Meu chefe decidiu reduzir o uso de papel e isso pode levar a empresa à falência. Se você é novo no canal e gosta de histórias, já inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações. Bom dia. Sou o Gabriel, 48 anos, nascido no interior, filho de gente simples que desde pequeno me ensinou a guardar tudo: notas, recibos, comprovantes, desenhos de escola, cartas. Eu cresci vendo meus pais guardarem recibos de pagamentos de contas e impostos desde a época dos meus avós, pilhas e pilhas, e caixas de papel que eu achava exagero, quase uma forma de acúmulo sem sentido. Achava que eles tinham medo de jogar fora qualquer pedaço de passado, como se o mundo pudesse cobrar de volta um documento perdido. Meu pai sempre respondia que papel é memória, que nunca se sabe quando a vida vai pedir uma prova, um número, uma data. Hoje, olhando para trás, vejo que talvez aquilo não fosse acúmulo, mas um tipo de sabedoria antiga que eu não entendi na época. Quando eu tinha 15 anos, deixamos a rua de chão batido do centro da cidade do interior e nos mudamos para a capital. Levei comigo a mania de arquivar. Aos 19, entrei em engenharia civil porque sempre me atraíram coisas que, quando prontas, ficam de pé e contam uma história. Eu queria trabalhar com o que não some do nada. Há quase 20 anos, comecei numa empresa tradicional da construção civil. Aquelas que os antigos chamam de casa, porque atravessou governos, crises e modas de gestão. Hoje, com centenas de funcionários, contratos no sul e sudeste do país, reputação de cumprir o que promete. No início, meu crachá abria mais portas de depósito do que salas de reunião. Eu chegava antes do sol para acompanhar concretagem, anotava placas de caminhão em cadernos quadriculados, conferia peso de bobina, carimbo de arte e validade de alvará como quem reza um terço, riscando cada conta com caneta azul. Era muito papel úmido e poeira boa, aquela que parece conter a história das obras. Passei noites inteiras revisando o memorial descritivo, brigando com prazos, corrigindo cotas tortas, atualizando páginas que teimavam em ficar defasadas quando a prefeitura mudava uma exigência. Na obra, acompanhava sob garoa fina, bota encharcada, capacete riscado, ouvindo o barulho de vibrar do concreto e o rádio lá no fundo tocando sertanejo. Aos poucos, fui ganhando espaço. Primeiro cuidando de clientes médios que queriam casas de alto padrão em condomínios fechados, depois segurando contas grandes, daquelas que exigem cronograma ajustado ao fluxo de caixa do cliente e à disponibilidade do fornecedor. Eu não era da contabilidade, mas, se tinha demanda, eu dava um jeito de organizar, montava planilhas por centro de custo, conferia notas e boletos, amarrava medições às ordens de compra, fazia a demonstração, algo que a maioria não sabia o que significava, ainda tinha um controle sombra para conciliar o que o cliente prometia pagar com o que de fato caía na conta. Aprendi a encaixar a engenharia no tempo das pessoas e no bolso do cliente, conciliando o desejo do arquiteto com a teimosia do mestre de obras, a norma técnica com a ansiedade do proprietário. Também aprendi a linguagem dos advogados para não tropeçar em cláusula mal escrita e a paciência dos contadores para bater número por número com o que estava assinado. Herdei métodos de quem veio antes. Etiquetas coloridas por fase, olhos de lince para localizar revisões, fichas de empréstimo de plantas, protocolos de retirada e devolução, carimbos de cópia controlada e vencido que nos obrigavam a olhar a data 2 vezes. Sabia o lugar de cada caixa, de cada pasta, de cada grampo torto. Quando o auditor batia, eu mostrava a prateleira certa sem olhar o mapa. Havia uma topografia do papel que me guiava, prateleiras baixas para contratos em vigor, altas para encerrados, meio do corredor para plantas executivas que voltavam toda semana rabiscadas de lápis. Era burocracia, sim, mas era inteligível, uma coreografia de gente e papel que fazia a máquina girar. Com o tempo, coordenei equipes, montei cronogramas de obra que respeitavam chuva e feriado, negociei preços com fornecedor que só fechava boleto na sexta, e segurei cliente em pânico quando o prazo apertou. Aprendi a desenhar caminho crítico no papel manteiga, a montar diagramas de curva para convencer diretor de que prazo e custo não conversam por milagre, a reservar janela de concretagem olhando previsão de frente fria e calendário de feriados municipais. Fiz plantões de sábado para receber caminhão de aço que só chegava fora de hora. Virei intérprete entre o engenheiro calculista e o empreiteiro que faz do jeito que sempre fez, e me tornei o sujeito que segura a bronca quando o orçamento estoura por uma linha escondida num aditivo. Há quase 5 anos virei responsável pela operação do meu estado.
Eu tinha orgulho da engrenagem que mantinha. Lapidei rotina, institui reunião rápida de 15 minutos no começo do dia, criei padrão de pastas e etiqueta para ninguém se perder, rodei auditorias internas, treinei gente nova para não depender só da memória dos antigos. Não era perfeita, mas era previsível. Checklists coladas na parede, conferência cruzada, segunda via na gaveta do lado, backup impresso do que importava, protocolo assinado por quem tirava um documento do arquivo, ata simples para registrar decisões de corredor. Cada papel na sua devida caixa, cada caixa numa prateleira, cada prateleira catalogada, e, mais do que isso, cada cabeça sabendo onde procurar quando o relógio corria contra nós e o telefone não parava de tocar. Todo começo de mês a gente tem uma reunião online. Dura 2 ou 3 horas, às vezes mais, e começa sempre do mesmo jeito. Câmeras abrindo aos poucos, alguém com o microfone chiando, outro pedindo 1 minuto para conectar o fone, o estagiário compartilhando a tela errada e o café recém-passado circulando pela sala. A gente abre os relatórios, compara curvas do último trimestre, revisa cronogramas obra por obra, confere entregas, atrasos, justificativas e riscos. Eu, do meu lado, seguia um roteiro quase litúrgico. Abrir a pasta do mês no arquivo, separar contratos assinados, deixar na mesa as plantas com carimbo que precisavam virar pauta, conferir as anotações a lápis nas margens e destacar em amarelo o que podia virar problema. Era trabalhoso, mas era concreto. Eu sentia o peso do papel, o relevo do carimbo, o grão do grafite. O time inteiro já sabia a sequência. Projetos em execução, gargalos de suprimentos, aditivos pendentes, cronogramas atravessados por feriado, decisões que dependiam de cliente, depois indicadores, e no fim, o mapa de risco que a gente atualizava quase como quem reza. E, mesmo com todo o improviso de reunião remota, aquilo tinha uma ordem silenciosa que funcionava. Até a reunião de maio do ano passado. Naquele dia, o Marcos, dono da empresa, chegou com uma fala de palco. Não abriu números, não puxou metas. Falou, do jeito que só quem manda fala. Estamos usando centenas de milhares de folhas de papel por mês e isso precisa mudar. Não por eficiência, mas por imagem. O mercado quer ver a gente verde, moderna, limpa. Disse que não fazia mais sentido manter um cofre abarrotado de contratos e projetos desde a fundação. Ali, diante de todos, anunciou: seríamos 100% digitais. E apresentou o Leandro, sobrinho dele, 20 e poucos anos, recém tinha começado uma startup de assinatura digital e armazenamento em nuvem. O garoto entrou com um brilho no olho e uma fala pronta. Digitalização de fluxos, assinatura com o dedo, selfie para validar, documentos acessíveis de qualquer lugar, a qualquer hora, segurança de ponta. Parecia um trailer do futuro. Ninguém perguntou de contingência, ninguém abriu o assunto backup offline, ninguém tocou em cópias imutáveis. Não havia espaço. No dia seguinte, caiu na minha caixa de entrada o plano de migração. Cronograma, obrigações, prazos. Em junho, recomendação forte para assinar digitalmente. Em julho, proibição de papel. Começaram a chegar scanners grandes nas filiais. Vieram estagiários terceirizados, jovens perdidos entre pranchas tamanho A0 que não cabiam na mesa. Abrimos caixas antigas com cheiro de arquivo e pó, desenterramos contratos que contavam a história da empresa, plantas com assinaturas a caneta, selos, carimbos, aditivos. Uma vida inteira virou PDF na nuvem. Eu confesso, no começo, foi mágico. O sistema novo era lindo, rápido, parecia adivinhar o que a gente queria. Organizado por cliente, por tipo de projeto, por código. Bastava digitar o nome do cliente X e aparecia um histórico que eu levaria horas para montar nas pastas físicas. Os contratos novos nasciam dentro do sistema. A plataforma enviava para o cliente, ele passava o dedo no celular, tirava selfie, e vinha o aviso para nós. Contrato assinado. A sensação era de que finalmente alguém tinha colocado rodas na nossa rotina. Em setembro do ano passado, veio o gesto simbólico. Destruímos o arquivo físico. Tudo. Prateleiras esvaziadas, caixas ao chão, uma montanha de papel picado.
Teve foto com os gerentes sorrindo na frente dos sacos cheios de papel picado, teve vídeo institucional, teve discurso sobre sustentabilidade e inovação. Foram toneladas de papel picado doadas para uma empresa de reciclagem. Eu fiquei no canto da imagem, meio torto, com a sensação estranha de ter esquecido alguma coisa. Lembrei do meu pai dizendo que papel é memória. E enquanto eu via todos aqueles colegas comemorando o fim do papel, rindo diante daquela montanha de confete, posando como se estivéssemos enterrando um passado ultrapassado, eu me senti deslocado, quase uma peça de museu. Parecia que todo mundo ali enxergava a libertação, e eu enxergava um vazio estranho, como se estivéssemos apagando nossas próprias pegadas. Foi a primeira vez na vida em que me senti antigo de verdade, não pela idade, mas por carregar comigo um respeito pelo papel que, de repente, parecia ridículo. Me senti um acumulador de documentos do passado, alguém preso a um hábito que o mundo moderno insistia em chamar de obsoleto. Mas eu não queria ser o chato do contra. A empresa estava indo no fluxo do mundo. E foi assim que demos tchau para décadas de papel com a leveza de quem joga fora um caderno antigo. 2 meses atrás, logo depois de um feriado, a Flávia, arquiteta da filial, me mandou mensagem. Não estou conseguindo acessar o sistema, disse ela. Pensei que fosse a internet. Liguei para o provedor. Ouvi musiquinha, digitei opções, reiniciei modem, testei velocidade. A internet estava normal. O sistema continuava morto. Meio-dia chegou e nada. Tentei o Marcos, caixa postal. 3 da tarde, olhei para o pessoal disperso e disse para irem para casa. Não dava para trabalhar. Eu voltei para o escritório, sentei diante da tela cinza e fiquei vendo o cursor girar como se fosse puxar do ar algum milagre. Às 9 da noite, enquanto eu jantava, começou uma chamada em grupo. Marcos na tela, Leandro com o rosto meio apagado por uma luz branca, outros gerentes entrando aos poucos. Marcos pediu sigilo absoluto, nada disso sai daqui. Leandro respirou e disse: Fomos atacados. Houve um acesso não autorizado, ataque massivo nos servidores. Foram deixadas mensagens em outra língua. Os dados estavam inacessíveis. Estavam tentando recuperar. Amanhã cedo deve estar tudo certo, ele concluiu, com a segurança de quem ainda precisava acreditar. Desliguei o celular, fiquei olhando para o prato frio, pensando em como a modernidade dá e tira com a mesma mão. No dia seguinte, liguei o computador e aquela segurança não estava lá. Eu conseguia acessar qualquer coisa, menos o núcleo do nosso negócio. Clientes começaram a ligar. Eu não tinha histórico, não tinha contato salvo, não tinha cronogramas, não tinha folhas de medição. Eu não tinha o básico, saber o que era para ser feito naquela terça-feira. A equipe foi chegando e estacionando num território sem placas. Alguns lembravam tarefas de cabeça, outros não. Sem dado, sem planta, sem contrato, é como tentar construir uma ponte sem ver o rio. Mandei todo mundo para casa, prometendo notícias. Eu fiquei. A sala pareceu maior, as mesas vazias, os papéis, que antes se acumulavam nas mesas, espalhados, não estavam mais lá. Houve nova reunião de emergência, pelo celular, porque até o chat interno tinha falhado junto. Leandro repetiu o pedido de sigilo e foi direto. Os hackers levaram tudo, inclusive dados de clientes. Estavam falando com a empresa da nuvem para restaurar, prazo estimado de 1 semana, e ainda precisavam varrer os arquivos para checar integridade e verificar a existência de mais riscos. Ouvi 1 semana como quem escuta o diagnóstico de um médico. É grave, mas a gente vai tentar. Desliguei a chamada e sentei no escuro do escritório, ouvindo o barulho do trânsito lá fora, pensando se eu tinha como explicar aquilo para alguém sem parecer que eu tinha derrubado o prédio com um sopro. E, naquele silêncio pesado, uma angústia ainda maior me atravessou. Eu não sabia o que diria aos meus empregados. Aquela gente que trabalha comigo há anos, alguns há mais de 1 década, gente que viu meus filhos nascerem, que dividiu café, atraso, chuva, prazo, obra e crise. Eu olhava para as mesas vazias e imaginava os rostos deles, esperando uma resposta que eu ainda não tinha. Pensei no João do financeiro,
que sempre confere tudo 2 vezes. Na Ana da engenharia, que guarda réguas como se fossem joias. No Matias, que começou como estagiário e virou braço direito. Na Júlia, que vive dizendo que aquela empresa é a segunda casa dela. Depois de tanto tempo juntos, eu já os via como parte da família. Família de verdade, daquelas que você não quer despejar no escuro, sem rumo, sem notícia. A pergunta me corroía. Como dizer que tudo que sustentava nosso trabalho, tudo que mantinha a rotina deles estável, tinha simplesmente sumido? Que as certezas deles eram agora fragilidades? Que eu precisaria que confiassem em mim mesmo quando eu próprio não sabia no que acreditar? Foram 7 dias que não sei descrever direito. A gente ia ao escritório como quem visita um paciente em coma. Tentava falar com clientes usando e-mails antigos, planilhas órfãs, conversas salvas no celular de alguém. Até que um terceiro contratado apareceu para examinar as máquinas locais. Nada. Completamente limpo. Tudo indicava que o buraco era onde a gente tinha depositado nossa fé, naquela startup. No final da semana, o sistema voltou e o suspiro que dei doeu no peito. Até ler o rodapé do informe. 12 dias de dados irrecuperáveis. 12 dias que, no giro da empresa, são uma eternidade. Contratos assinados nesse intervalo viraram fumaça, como se nunca tivessem existido. Versões de projeto sumiram. Aprovações de orçamento perderam carimbo. E nós, que tínhamos parado de manter controles redundantes porque está tudo na nuvem, nos vimos com a mão estendida no nada. Ainda assim, tentamos retomar. Fizemos o que o povo daqui sempre faz quando a água entra no barco, tiramos com o balde que tinha. Eu e a equipe começamos a reconstituir prazos por e-mail, caçar plantas em pastas pessoais, pedir aos clientes que reencaminhassem documentos que, no discurso de 2 meses antes, estavam acessíveis a qualquer hora e lugar. Funcionou até o momento em que o carteiro bateu na porta com uma carta registrada. Era a notificação de um processo. O cliente era de casa, 20 anos de relacionamento, dono de um supermercado grande, gente que a gente conhece pelo nome, alguém que já me ofereceu café enquanto eu explicava um aditivo, alguém que me ligava direto quando precisava correr uma aprovação. Na inicial, advogados frios, assertivos, anexaram capturas de tela de camadas profundas da rede com imagens do nosso projeto à venda. Planta baixa com layout interno, localização de câmeras, rotas de acesso, depósitos, pontos sensíveis, detalhes estruturais que você não quer ver circulando por aí, porque revelam não só a alma do negócio dele, mas também brechas físicas que qualquer pessoa mal intencionada poderia explorar. E, no meio disso, veio outro problema: ao lado das plantas estavam também dados pessoais dele e da esposa, CPF, endereço, informações contratuais, valores, documentos que nós juramos proteger. Eu fiquei imaginando o rosto dele ao ver aquilo exposto, lembrando das conversas em que ele me dizia, meio em brincadeira, meio sério, que odiava colocar dados na internet, que preferia pagar tudo presencialmente, que não confiava em sistema nenhum. E agora ali estava, exatamente o tipo de vazamento que ele sempre temeu. No processo, colocaram junto um contrato físico antigo, aquele que um dia existiu em papel antes de ser triturado para virar símbolo de modernidade. O contrato tinha cláusula de confidencialidade estrita e penalidades claras em caso de violação, com números que batiam na mesa como martelo de juiz. Ali, preto no branco, a nossa assinatura olhando de volta para mim, como se dissesse: vocês prometeram guardar, e falharam. Eu li a inicial do processo como quem relê a própria biografia ao contrário. Fui até o armário onde antes ficava a pasta vermelha com o nome dele. Agora havia um espaço vazio. Senti uma mistura de raiva e vergonha. Raiva do impulso de palco que tinha nos empurrado para a mudança sem rede. Vergonha de ter posado, ainda que no canto da foto, diante dos sacos de papel picado. Lembrei do vídeo institucional sobre sustentabilidade. Lembrei do tira uma selfie pronto, dito como se fosse uma senha mágica. Lembrei do silêncio que fiz quando devia ter perguntado: e se der errado? Desde então, meus dias têm sido uma tentativa de costurar um tecido rasgado no meio. Falo com o cliente tentando segurar a dignidade, explico que estamos apurando, que tomamos providências, que compreendo a gravidade,
que lamento sinceramente. Peço orientação para a diretoria e recebo respostas tardias, às vezes nenhuma. Reorganizo cronogramas com base em lembranças e e-mails antigos. Puxo controles paralelos do fundo da gaveta. Peço à equipe paciência, e ao mesmo tempo cobro que segurem mais um pouco o tranco. À noite, acordo e fico pensando na sala-cofre que a gente destruiu. Penso na pilha de papel reduzida a confete. Penso no meu pai dizendo que papel é memória e na ironia de o que chamamos de memória, agora, ser um arquivo que some quando alguém do outro lado do mundo aperta o botão errado, sabendo que eles podem apertar, a qualquer momento. Tenho me perguntado que parte disso tudo é culpa minha. Se eu devia ter batido o pé por um plano de contingência sério, por cópias locais, por cópias em mídia desconectada, por testes de restauração simulados todo mês, por uma política de preservação que não dependesse da mesma empresa do sobrinho do dono. Por não ser da tecnologia, só fui entender isto há pouco. Tenho escrito essas palavras como quem cola post-its atrasados na parede. Imutabilidade, segregação de funções, dupla custódia, auditoria externa, plano de resposta a incidentes. É fácil falar agora. O difícil é contar isso olhando para a equipe que confia em mim, para o cliente que me reconhece pelo nome, para o juiz que pode transformar nossa pressa em multa e nossa ingenuidade em culpa. Eu venho aqui, num canto anônimo da internet, não para encontrar um culpado único, mas para admitir que cometemos um pecado moderno. Trocamos a materialidade por uma promessa de velocidade sem perguntar pelo preço do frete. A gente queria ser verde, mas esqueceu que floresta precisa de raiz. E raiz, às vezes, é papel. Talvez amanhã eu tenha uma orientação oficial, talvez a gente feche acordo, talvez a diretoria decida falar com a imprensa, talvez outra filial receba outra notificação. Hoje, eu tenho só isso. Um relato, uma pilha invisível de responsabilidades, uma equipe cansada e um cliente magoado com razão. Se alguém já passou por algo parecido, se tem conselho que não seja só um eu avisei, eu agradeço. Eu queria ter ouvido, no dia da foto diante dos sacos de papel, alguém perguntar em voz alta: e se a nuvem chover para dentro? Porque agora choveu. E a gente está aqui, enxugando o que dá, tentando manter a casa de pé enquanto decide o que fazer com o que já está no chão. E eu repito a pergunta que não me deixa dormir. O que fazer agora? Deixe nos comentários. Atualização. Peço desculpas por não ter trazido atualizações antes. Já se passaram quase 2 meses desde o meu relato, e a verdade é que esse período foi um redemoinho de reuniões, documentos, silêncio desconfortável e aquela sensação amarga de que estamos sempre um passo atrás do próprio problema. O processo que o cliente entrou segue em andamento. Já tivemos uma audiência inicial, uma daquelas em que o juiz mais escuta do que fala e pergunta se tem algum acordo, mas a postura dele foi clara como água turva. A empresa falhou em proteger os dados. O nosso advogado, que geralmente adota aquele tom neutro de quem tenta evitar pânico, desta vez foi direto. Depois da audiência disse que é muito provável que a justiça determine o pagamento de uma indenização. Só não sabemos exatamente quanto, e, para ser sincero, essa incerteza corrói mais do que qualquer multa de valor alto. Há umas 2 semanas, eu, Valdir e Geraldo, 2 gerentes regionais que eu conheço há anos, gente que já dividiu muito trabalho comigo, resolvemos questionar o jurídico sobre a possibilidade de processar a startup do Leandro pela falha na prestação de serviço. Não só pela falha técnica, mas pela ausência completa de suporte, prevenção ou redundância. Talvez fosse ingenuidade tentar buscar algum tipo de responsabilidade ali, mas a sensação de injustiça era grande demais para deixar no ar. Foi então que o Geraldo, quase sem acreditar, me encaminhou uma mensagem que recebeu do próprio Marcos. A mensagem dizia, sem rodeios, que não adiantaria processar o Leandro. Ele não tem nada, escreveu o Marcos, como se isso encerrasse o assunto. Uma frase curta, mas que pesou como concreto molhado. Não tinha nada. Nada para responder, nada para reparar, nada para devolver. Ficamos olhando para a tela do celular como quem observa um prédio recém-desabado. O impacto já aconteceu, mas só depois o silêncio revela o tamanho da ruína. Depois disso, algo morreu dentro da empresa,
E não foi só a confiança no sistema. Foi a confiança na direção. Foi a confiança na narrativa de modernidade. Foi a confiança na ideia de que estávamos seguros, de que estávamos preparados, de que alguém lá em cima sabia o que estava fazendo. Perdemos a fé nessa nuvem que prometia milagre e entregou problemas e frustrações. Hoje, sempre que possível, mantemos cópias locais nos computadores da filial. Planilhas, contratos recentes, plantas em PDF duplicadas, às vezes até impressas e guardadas em lugar escondido quando há tempo. Aquele trabalho silencioso de voltar a criar nossas próprias camadas de proteção. Parece retrógrado, parece improvisado, parece coisa de gente que não entendeu o futuro, mas é o que temos. É o que restou. É o que podemos fazer. E, enquanto a sentença não chega, seguimos trabalhando com cuidado dobrado, receio triplicado e uma saudade amarga daquela época em que papel, por mais velho que fosse, não sumia de uma hora para outra. Comentário do curador. O que aconteceu com o OP não é só um problema técnico, nem um azar que caiu do céu. É uma consequência direta de decisões tomadas sem cuidado, sem ouvir quem realmente segura a empresa no dia a dia. E, lendo tudo, a impressão que fica é que o OP foi jogado no papel de herói e vilão ao mesmo tempo, responsável por acalmar a equipe, por segurar o cliente, por responder ao juiz, mas sem receber da direção a possibilidade de ter sua opinião considerada nesta decisão que alterou todos os processos da empresa. Dá para sentir, em cada linha, o quanto o OP carrega essa empresa nas costas. Dá para ver que a preocupação maior não é com processos, multas ou reputação, é com gente. Com os funcionários, com o cliente que confiou no OP, com o trabalho de uma vida inteira que foi colocado em risco por um impulso de modernidade sem freio. Não sei qual vai ser o desfecho jurídico, nem financeiro, nem administrativo dessa história, mas sei de uma coisa: o OP já fez mais do que qualquer pessoa nesta posição teria sido capaz de fazer. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.